que tal, chicos e chicas? Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Amanda Rodrigues, a professora de espanhol. E nós estamos aqui na nossa última aula para a prova de espanhol do Enem. Pois é, não chorem, mas está acabando, sim. Então, pessoal, a gente recapitulando o que foi dado, né? Durante essas aulinhas, essas 15 aulas, né? Sobre a prova de espanhol do Enem. Na primeira aula, né, nas primeiras aulas a gente foi dando o quê? As principais características, né, o que se espera do estudante, a gente deu algumas dicas, né, como que é a melhor maneira para vocês estudarem, né? E a gente foi também trabalhando o quê? As questões. Então a gente trabalhou a fundo várias questões que caíram nas demais provas de espanhol do Enem, tá? Desde lá de 2009, 2010 a 2016, tá? Então, pessoal, que tipo de questões que a gente trabalhou? Tanto questões com linguagem verbal, né? Então, só escrita, né? Então, ou só o texto, só tem linguagem verbal. E também linguagem não verbal ou linguagem gráfica, que sempre traz um desenho, né? Uma imagem, uma figura, uma foto, um cartaz, certo? Esse tipo de questão também a gente chama de texto. E também deve ser lida e interpretada. Certo, pessoal? Bom, e também, além dessas questões, né, que a gente chama mais de imagens, a gente trabalhou também as questões de interpretação daqueles textos mais compridos, né? Que exige uma leitura com mais calma, uma releitura, né? E exige mais paciência, porque é um pouquinho mais cansativo, tá? Então, na aula passada a gente terminou essa interpretação, né, das questões, essa interpretação de texto. E hoje o que a gente vai fazer? Um apanhado geral, né, das provas anteriores. Que tipo de questões que caíram? Né? A gente trabalhou as questões que caíram, mas hoje a gente vai fazer um apanhado geral do tipo de questão que caiu desde 2010 até 2016, 7 anos, né? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai ver aqui essas questões de 2010 a 2016 da prova de espanhol do Enem, tá? Todas têm a mesma característica, ou seja, são 5 questões de leitura, sejam elas uma imagem, ou uma frase, com um poema, com uma canção, não importa, ou com um texto, né? Mas sempre são 5 questões, tá? O que mais? Dessas 5 questões, todas apresentam primeiramente o texto, né? Então, vamos colocar aqui por primeiro o texto em espanhol, certo? Depois do texto, o que vem? O enunciado, né? A pergunta dessa questão, que está em português. O texto, então, é em espanhol, o enunciado em português. Depois do enunciado, o que vem? As opções de resposta, que também são em português, tá? Tranquilo? Então, são sempre 5 questões que vocês vão ter na prova de espanhol, né, do Enem. Todas as 5 questões apresentam um texto que vai estar em espanhol, né, e esse texto pode ser imagem, poema, canção, figura, cartaz ou um texto mesmo, né? O enunciado, que é o a seguir, vai estar em português, ou seja, a pergunta, então vai ser muito tranquilo para vocês entenderem o que está sendo pedido. Claro que vocês têm que interpretar a pergunta também, né? E as opções de resposta, que são da A até a letra E. São 5 opções e dessas apenas uma é a correta, ok? Apenas uma correta. Tranquilo, pessoal? Isso aqui vocês já estão craque, né, de saber. Beleza? Então, vamos lá. Então, quais são os principais temas trabalhados nessas provas de espanhol do Enem? Então, a gente sempre tem, pessoal, notícias relevantes referentes ao ano do exame, certo? Então, nós estamos o quê? No ano de 2017. Bem no comecinho. A prova geralmente é quando? Entre novembro, né? Novembro e dezembro. Normalmente, tá? E, então, o que a gente traz aqui? Um tema que é possível cair, geralmente sobre notícias relevantes, né? Que se referem a esse ano. Ou seja,
esse ano é de 2017, né? Que ainda tem todo para acontecer, então vocês têm que estar se atualizando, não só desde lá do seu começo do estudo, né? Que eu espero que vocês já tenham começado o ano passado, mas até o último dia de estudo, né? Que vai ser perto da prova, tá? Então até lá vocês têm que sempre estar acompanhando o quê? As notícias. E como que vocês acompanham essas notícias? Através dos jornais, né? Que a gente já falou lá no começo, né? Que tem El Clarín, El País, La Nación, vários jornais que têm acesso à internet. Tranquilo, pessoal? Que mais? Outro tema que podem ser os textos, como eu já mencionei, que são aqueles textos mais compridos, né? E os outros tipos de textos, que a gente chama mais de imagem, que são as charges, as tiras, propagandas publicitárias, cartazes, né? Esse tipo de texto também cai e bastante, tá bom? Então, não importa se eu tenho só uma pintura, se eu tenho só uma imagem ou se eu tenho um texto enorme, eu tenho que ler e interpretar todos. Claro que o texto que é comprido, a gente demora um pouquinho mais, certo? Mas é só a gente ler com calma. Tranquilo, pessoal? Então, normalmente, esse texto ou vai ter apenas uma linguagem verbal, né, que é o caso dos textos maiores, né? Ou ele pode ter uma linguagem verbal, a escrita, juntamente com uma linguagem não verbal, que seria uma linguagem gráfica, né, que apresenta então o quê? Fotos, figuras, imagens. Tranquilo, pessoal? Então tá. Então, principais temas que vocês têm que ter: as notícias relevantes, né, referentes ao ano que vocês vão prestar o Enem. Sempre estarem estudando, ler, né, fazer aquelas leituras de textos. Podem ser pelas provas anteriores, tá? E também sempre estar acompanhando as charges, as tiras, né, as propagandas publicitárias, tudo que envolve a língua espanhola, tá, pessoal? Lá nas primeiras aulas a gente deu umas dicas também de sites que vocês podem encontrar, tá bom? E sempre prestar atenção no que? Se a questão traz a linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? Que são aqueles, né, aquelas imagens que podem ter apenas uma pintura, uma figura, sem nada de elemento ou linguagem verbal, sem nada de frase. Também tem que ser interpretada, tá? Bom, outro tema que cai também, pessoal, são os falsos cognatos. O que são esses falsos cognatos? Os falsos amigos, né? O que são esses falsos amigos? São aquelas palavrinhas que parecem ser, mas não são, certo? Como, por exemplo, lá no começo que eu dei, embaraçada. O que significa a palavra embaraçada? Mulher grávida, né? Um rato. Quando eu falo um rato, é um momento, é um tempo, né? E não significa um rato. Quando eu digo esquisita, a comida está esquisita, não é que ela está esquisita no português, ela está deliciosa, né? Esquisita, deliciosa. Apelido. Apelido, qual é o apelido? Não quer saber qual é o seu apelido fofinho, meiguinho. Não, pessoal, ele quer saber o quê? O seu sobrenome. Tranquilo? Então, os falsos cognatos são temas muito relevantes que vocês devem estudar bastante, tá bom? Vocabulário. Claro que vocabulário não é um tema, mas é uma parte da matéria que você deve estudar. Como que você estuda vocabulário, pessoal? Leitura. Leitura, eu digo no geral, tá? Pode ser você ler um livro, ler um jornal, mas você pode estar assistindo uma aula, né, no YouTube. Você pode estar lendo ou assistindo as aulas que a gente deu anteriormente. Vocês já vão estar adquirindo um pouquinho mais de vocabulário, porque a gente sempre trabalha a tradução das palavras também, tá bom? Então fiquem de olho nas aulas anteriores também, tá? E é claro, o principal tema é a interpretação de textos. Tranquilo, pessoal? Não importa se é um texto enorme, se é um texto curto. O que importa é o quê? A interpretação. Vocês têm que ter a capacidade de ler e interpretar. É isso que o Enem pede de vocês, tá bom? E sempre pediu desde 2010 até 2016, até o ano passado, tá?
Então, desde 2010, tá? Até 2016, eu separei aqui o tipo de questão que mais caiu. Texto, quando a gente fala em texto aqui, são aqueles textos maiores, tá? Que exigem um pouquinho mais de leitura e paciência, tá? Que são um pouquinho mais cansativos, mas que a gente tem que estar com o olho bem aberto para não dormir, tá bom? Propaganda. Propaganda são aquelas propagandas publicitárias. Qual é o objetivo? Sempre vender alguma coisa. Vender alguma coisa ou vender uma ideia, né? Então, sempre vai ter um público-alvo, tá? Preste atenção sempre nisso. Outro tipo de questão, com os poemas, né? Então, geralmente é para você interpretar aquele poema, tá? Fiquem de olho bastante nesses poemas que são em espanhol, tá? Canção ou letra de música, tá? Geralmente essas questões e até os poemas também trazem muitas palavras específicas daquele cantor, né, ou autor que se refere à canção ou poema, tá? Então, geralmente é para vocês interpretarem esse tipo de texto, né? Ou é algo referente a certa palavra que tem ali, tá? Ou expressão, tá? Tira, né, e charge, a gente já sabe que tem muitas características parecidas e diferentes também, né? A tira, qual que é a principal característica? De que sempre traz um humor, mas atrás uma crítica, e ela é atemporal. Ela não... no momento em que se é feita uma tira, ela não segue, né, por exemplo, temas contemporâneos. Ela pode falar de outros temas que já passaram também, tá? Que é a diferença da charge. A charge também trabalha muito esse tema de humorístico, né, com um fundo de crítica, mas normalmente é em relação ao ambiente contemporâneo, né, a temas contemporâneos. Essa é a diferença da tira para charge, tá? Então, lá desde 2010, pessoal, texto caiu em todas as provas, ou seja, em todos os anos, desde 2010 até 2016, até o ano passado, sempre cai texto, seja ele de uma notícia, tá? Seja ele de uma notícia, uma reportagem, né? Ou um fragmento de um texto, né? De um documentário, não importa. Sempre cai interpretação desses textos longos. E sempre é o que mais tem nas questões, como vocês podem ver aqui, tá? Propaganda também é uma das coisas que geralmente cai, tá? Por exemplo, só não caiu em 2011, né? 2012 e 2013. Porém, teve em 2010, 2014, 2015 e no ano passado. Normalmente tem algum tipo de propaganda publicitária, seja um cartaz, seja um grafite, né, uma propaganda, sempre vai ter uma propaganda publicitária. Sempre não, normalmente, né, pessoal? Então, fiquem de olho nessas propagandas relacionadas à língua espanhola, tá? Dos países latinos e da Europa também, tá? Poema, pessoal. Poema caiu em 3 provas, né, seguidas, 2013, 2014 e 2015, tá? Ano passado não caiu. Porém, é um tipo de texto muito interessante de se trabalhar. Por quê? Você pode interpretá-lo de diferentes maneiras, né? Você pode trazer qual é a intenção do autor, ou pode perguntar simplesmente de uma palavra ou de determinada frase, né? O título do poema, qual é a intenção do título do poema, que pode ser a tradução de uma palavra, que pode ser um falso cognato, tá? Então tem que ficar bem de olho. Canção de música também caiu em 2 provas, mas caiu em 2016, no ano passado, tá? Então fiquem de olho, pessoal. Canção traz muito vocabulário também, tá? E canção é mais difícil de interpretar, por quê? Se eu não sei uma palavra, isso vai me dificultar na interpretação da frase ou das estrofes que tem essa letra dessa canção, como é o caso do poema também, tá, pessoal? Então, o vocabulário é muito importante para vocês em poemas, tá? E canções. Não que para as outras coisas não seja, tá? Para as tiras,
Tira caiu uma vez em 2012. Então fazem 4 anos, pessoal, que não cai. Tira é muito importante, sempre cai em qualquer prova de concurso público, vestibular. Por quê? É algo que traz um tema humorístico, mas sempre com uma crítica, tá? Então é muito importante vocês estudarem isso e sempre estarem atentos aos principais autores, né? As principais tiras que a gente tem, né? 2 que eu já citei, né, nas aulas anteriores, é a da Mafalda e o do Gattuso, né, que são tiras muito famosas e, por coincidência, as 2 são argentinas, tá? Mas tem diversas outras, beleza? E a Charge, pessoal, caiu lá em 2013, fazem 3 anos, tá? Então pode ser que caia, pode ser. A Charge, ela pode simplesmente trazer uma linguagem não verbal, só uma linguagem gráfica, né, como o desenho, e você tem que interpretar. Então, às vezes, é muito mais difícil do que você ter aquele texto extenso, que você tem que ler e reler, mas você consegue interpretar, né, de acordo com a colocação em que está a palavra ou a frase, certo? Então, pessoal, aqui a gente tem um resuminho, tá? Aqui nessa listinha. Então, desses 7 anos dessa prova de espanhol do Enem, o que mais caiu? Gente, textos, aqueles textos super enormes. Pessoal, era para ser um asterisco, tá? Mas eu não consigo fazer um asterisco muito perfeitamente, então serve esse mesmo, tá? Para deixar bem claro que texto, interpretação daqueles textos maiores é super importante e vocês têm que ler, entender como que faz a interpretação, certo? Bom, depois dos textos, o que mais que caiu? Propaganda publicitária. Eu até coloquei algumas aqui, tá, pessoal? Por exemplo, essa daqui, né? Aqui, uma campanha, tá? Aqui também, beleza? Tá meio longinho, mas a gente já tratou dessas questões nas aulas anteriores, tá? A gente tratou especificamente a questão, então se vocês tiverem dúvida de qualquer questão, vocês podem ir lá, tá? Nas outras aulas. Que mais? Das propagandas vem os poemas, tá? Tiveram 3 poemas durante esses 7 anos. Pode ser que caia agora? Pode ser. Aqui eu coloquei um deles para vocês só como um exemplo, tá? Não são poemas enormes, mas que exigem um conhecimento de vocabulário, tá? Caíram 2 canções. As canções, elas parecem, a maneira como elas são colocadas, como poema, né? Elas não têm frases enormes, né? São mais curtas, são separadas em estrofes normalmente, tá? E também exige bastante vocabulário para vocês conseguirem interpretar, beleza? O que mais, pessoal? Canções, então, e tira e charge. Caiu pouco na prova de Enem durante essas 7 provas, tá? Porém, são 2 tipos de textos muito importantes de se trabalhar, né? Que, como eu disse para vocês, não só em Enem, mas também em vestibular, em concurso público, tá bom? Então, prestem atenção nesse tipo de texto, tá? Então, é isso, pessoal. Aqui eu queria deixar bem claro para vocês o que mais pede, ou seja, as questões que mais caem na prova de espanhol do Enem, tá? O que mais? Algumas dicas que já foram dadas, mas eu vou reforçar para vocês. Então, principal, então, que vocês têm que identificar na prova, né? É analisar o tipo de questão. Se ela traz uma imagem, se ela traz um elemento gráfico, ou ela só tem um elemento verbal, ou se ela tem os 2. Não importa se ela tem um ou outros, ou se ela tem ambos. Os 2 precisam ser interpretados, né? Lidos e interpretados com calma. Beleza? Não adianta só ter uma imagem e eu só ler a frase que está escrita, né? Ou vice-versa. Pode ser que a questão, e muitas vezes, ela envolve os 2 tipos de linguagem, a verbal e a não verbal. Tranquilo, pessoal? Quando é um texto, aquele texto comprido, o que a gente deve fazer? Começar a ler o que se pede na questão, na pergunta. Ou seja, sempre vai apresentar o texto, correto? Em espanhol, depois a pergunta. E é aí que a gente começa por essas questões que são mais compridas e mais cansativas, certo? A gente começa a ler pela pergunta para quê? Para assimilar mais durante a nossa leitura do texto.
tá? Então, depois que a gente lê o texto em espanhol, tenta localizar a resposta pedida. E aí, a gente já faz as nossas anotações durante essa leitura e já procura nas opções de resposta a que melhor se adequa à pergunta. Sempre eliminando e lendo todas, pessoal. Por mais que você ache que a letra A ou a letra B, ou é a primeira que está lá, né, uma das primeiras, a gente já acha que é a correta, vamos ler sempre todas as opções de resposta para eliminar as erradas. Correto? Bom, para que a gente faz isso? Para chegar no texto com um objetivo específico e reduzir o tempo de assimilação. É muito mais fácil vocês sempre começarem, pessoal, por entendendo o que a questão está te pedindo. E isso serve para os textos compridos. Tranquilo? Quando é um poema, quando é uma música que sejam mais curtos, pode começar a ler já pelo texto, né? E tira, charge, propaganda, sempre comecem pela imagem, analisem aquela imagem, né? E aí partam para a pergunta e aí assim para as opções de resposta. Pessoal, o que é importante então na prova do Enem? O topo do topo. A capacidade de ler e interpretar de vocês, tá? Não importa vocês saberem gramática ou saberem vocabulário, mas não saberem fazer a interpretação do texto, né? Vocês não saberem identificar os pontos importantes e principalmente o que se pede a questão, correto? Então, pessoal, o que é importante vocês saberem? O tipo da questão, se ela traz um elemento, uma linguagem verbal e não verbal, né? Se é um texto maior, começar a ler pela questão, depois você parte para a leitura e aí tenta achar nas opções de resposta, tá? E sempre começar a ler e interpretar o texto, tá? É isso que o Enem vai pedir para vocês na prova. E não só na prova de espanhol, mas prova de português ou de inglês, entre demais linguagens, tá bom? Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Espero que vocês tenham visto as outras aulas. Se não, podem acessar também, tá? Desde a aula 1, a gente traz algumas características e a partir, acho que não me engano, na aula 2, a gente já vai trabalhando as questões que caíram na prova. Claro que não é possível trabalhar todas as questões, mas tudo que envolveu charge, poema, letra de música, propaganda e as tiras, eu consegui trazer para vocês aqui pra gente trabalhar dentro dessas aulas, tá? As questões que são um pouquinho compridas, eu peguei algumas que eram, pra mim, né, eu achei um pouquinho mais interessante de trabalhar com vocês, tá? Mas sempre procurem estudar pelas provas anteriores. Outra coisa legal de vocês fazerem é não só estudar pelas provas do Enem, tá? Mas estudar pelas provas de espanhol de vestibulares, por exemplo, da Universidade Federal do Paraná, né? Ou de outras universidades importantes também. E concursos públicos também. É interessante vocês darem uma olhadinha nesse material. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado bem clara essa aula para vocês, que vocês tenham assimilado qual é a importância da língua espanhola para vocês fazerem uma prova correta, né? Tá bom? Pessoal, deixo um abraço para vocês. A gente sempre vai estar publicando mais aulas, né? Porém, essa é a última aula do Enem. Então, deixo um abraço para vocês e hasta pronto!